Olá pessoal, aqui quem está falando é o Ruth Gauss. Estou trazendo hoje uma videoaula aqui sobre eletrônica, tá? E como multiplicar as portas de entrada e saídas digitais de um microcontrolador. Tá? Eu vou usar aqui um microcontrolador PIC, mas poderia ser um Arduino, por exemplo, poderia ser um Atmel. Não há diferença nenhuma no hardware. A gente vai ter que só tratar diferente na programação. Como vocês podem ver nessa tela aqui, eu já montei um hardware, porque se eu fosse montar ele na aula, isso ia demorar pelo menos aqui uns 10 minutos, tá? E eu vou disponibilizar isso aqui para quem quiser pegar e estudar mais a fundo. Mas o funcionamento desse sistema basicamente consiste em quê? Nas entradas eu tenho um CI que converte binário, que são essas 8 entradas aqui, ó, ela converte para serial, que é na porta 9. E a saída, que é o 74595, ele converte ao contrário, ele converte dados seriais em binários. Então o que acontece? Resumindo aqui, eu tenho esses 16 botões, eu sempre utilizando esse CI 165, ele é dotado da seguinte característica, eu posso ligar ele em série com vários outros. Então eu coloquei 16 entradas aqui, mas eu poderia ter apenas 8. Poderia ter 16, igual eu estou usando, poderia ter 24. Apenas se eu ligasse eles em série, fosse ligando uma série de CIs em série e utilizar apenas 3 pinos do microcontrolador só. Repare, esses 3 pinos aqui de cima, eles são somente os pinos de entrada. Eles recebem resposta desses 16 botões. E esses 3 de saída comandam a saída das 16 saídas. Como? Vou explicar rapidamente o funcionamento desses dois CIs aqui, ó, mas você pode pegar mais detalhes nos datasheets, tá? Do 65 e do 74HC595. Vamos voltar lá. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o primeiro CI aqui, o 65. Eles estão ligados em série através dessa ligação aqui, ó. A saída do primeiro está ligada na entrada serial do segundo. E a saída de dados dos dois está aqui, ó, nesse EDAD. Esse EDAD ele está ligado lá no microcontrolador. É onde o microcontrolador vai receber os dados seriais de todas as entradas aqui, essas entradas numeradas de 1 a 16. Ah, e aí, Ruth Gauss, como que funciona isso? É simples. Quando esse pino aqui, ó, o load, percebe que ele é comum para os dois CIs, ó, 7465. Ele é comum aos dois e comum ao microcontrolador. Tem um pino lá para o microcontrolador. Quando eu coloco esse load em estado alto, ele carrega o que está nas entradas. Ele pega aqui esses 8 bits de cima, mais os 8 bits de baixo. Desculpa. Quando você coloca o load em estado alto, ele pega o estado desse E8, por exemplo, pega o estado da entrada E8 e joga aqui nesse pino 9. Aí você lê esse valor que está no 9. Quando você dá um clock, ele passa para o estado do 7. Você lê o estado do 7, dá um clock nesse pino 2 aqui, ele passa para o 6. Aí você lê o que está aqui no 9, dá um outro clock e vai lendo sucessivamente todos os pinos. No caso que eu tenho 2, o que eu vou fazer? Quando eu der um pulso, jogar o load em estado alto, eu ativo a leitura nas saídas aqui, esse é dado. Então o que eu faço? Eu coloco o load em estado alto e leio o que está aqui na saída 16. Dou um pulso de clock e leio o que está na 15. Dou outro pulso de clock e leio o que está na 14, dou outro clock, leio o que está no 13 e assim sucessivamente. Então eu dou 15 clocks para ler todas as entradas. Aí armazeno isso em alguma variável e trato elas dentro do programa de alguma forma. Tá? Eu acredito que ficou claro o funcionamento do 65. Se houver alguma dúvida, pode deixar em comentário aí que a gente tenta esclarecer da melhor forma possível.
Vamos falar aqui agora um pouquinho do funcionamento da saída. Das saídas. Ó, eu tenho também 3 pinos para comandar as saídas. Então, eu tenho 3 pinos para a entrada, só recapitulando, e 3 pinos para a saída, comandar as 16 saídas. Também eu posso ligar o 595 em série, posso comandar com apenas 3 pinos qualquer múltiplo de 8 saídas. Então eu poderia ter, por exemplo, com 3 pinos, comandar 80 saídas, 160 saídas, 8.000 saídas. O único problema disso é o tamanho do dado serial que eu vou ter que montar para colocar na saída. E pode ser que isso seja até inviável, tá? Em termos de tempo de resposta que você precisa no seu sistema. Então vamos lá, o 595, como que ele funciona? Ele transforma a entrada de dados que eu tiver aqui em binário e joga isso para fora, da forma que tiver. Como? Por exemplo, eu tenho um pino de clock, tenho um pino de dado e tenho um de let. O let é para liberar as saídas, quando eu tiver montado os 8 bits dentro desse CI. O que eu quero dizer? Quando eu coloco um valor no dado, sendo um dado uma tensão alta, uma tensão baixa, quando eu dou um clock, ele considera isso o primeiro bit. E assim sucessivamente. Então eu dou 16 pulsos de clock aqui, ó, para montar todo o trem de pulso nos dois CIs, que estão em série. E depois eu dou um pulso no let, que aí libera toda a saída lógica do nosso circuito. Então, só recapitulando, eu tenho uma função de varredura serial aqui no EDAD, lida por esse pino e controlada por esses 2 pinos. E na saída eu tenho a entrada de dados dando no dados e clock, e o let, que é para quando o meu trem de binário estiver montado, eu dou um pulso no let e ativo todas as saídas. Tá? Então, acho que ficou claro o funcionamento do circuito. Eu vou passar para a parte 2 da videoaula nesse momento. Tá? Clica lá na parte 2. Um abraço a todos. Se você gostou da videoaula, clique em gostei. E não se esqueça também de se inscrever no canal Tutoriais Sinergia. Até a próxima!